essa notícia é preocupante. Ela é preocupante. E eu estou muito tranquilo porque eu tenho avisado essa situação desde o ano passado. Inclusive eu citei isso aqui no começo da temporada, que eu estava ansioso para ver o balancete do Goiás. Para ver o balanço financeiro do Goiás, que foi divulgado hoje pela manhã. Tá aí na tela já do canal do YouTube, no nosso GC. Goiás divulga balancete com quase, né? Não são 70, quase. Com quase 70 milhões de déficit em 2024. Quase 70 milhões de déficit. O que é o déficit, né? Para você que, assim como eu, não é muito bom em matemática financeira. O déficit é o resultado do lucro com, né, o prejuízo. Você teve ali de gasto X, teve de lucro, de arrecadação X. Quando é, né, um valor positivo, você ganhou mais do que gastou, você tem um superávit. Quando você gasta mais do que ganha, você tem um déficit. Ou seja, traduzindo aqui para a nossa língua, né? Para você que, assim como eu também, repito, não é bom de matemática financeira. Aliás, eu não sou bom não, eu sou péssimo. Sempre fui, nunca gostei. Minha área sempre foi humana e comunicação. O Goiás gastou a mais do que arrecadou 70 milhões em 2024. Aí ficou bonito, né? Foi seu parceiro, né? Ficou legal agora, ficou bastante claro. O Goiás gastou mais do que arrecadou 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Coloca na tela essa carteira explicativa. Em 2023, o Goiás teve um gasto com futebol de 78 milhões, não conseguiu nada. O superávit foi de 124 milhões. Por que o Goiás teve um superávit de 124 milhões? Foi colocado no balanço do Goiás o dinheiro da Liga. O dinheiro da Liga, que o Goiás acabou pegando. Né, que foi feita, inclusive, a negociação pela gestão passada, em 2023, pelo presidente do Conselho, Edmir Pinheiro, pelo presidente executivo da época, o Paulo Rogério Pinheiro. Então, o superávit foi de 124 milhões de reais por conta do dinheiro da Liga. E aí o Goiás foi e contabilizou esse valor, deu 124 milhões de superávit. O Goiás teve com patrocínios 13 milhões em 2023. Bilheteria 7 milhões. Com sócio 1 milhão e 700. 2024 o Goiás teve um déficit de 69 milhões. Gente, é muita coisa. 69 milhões. Gasto com futebol 76 milhões. O Goiás gastou em 2024 76 milhões. Para não ter vencido o Vila Nova, para ser eliminado na fase quartas de final do Campeonato Goiano diante da equipe do Goiânia no estádio da Serrinha, né? Tudo isso, 76 milhões. E para chegar na quinta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás teve com patrocínio no passado 7 milhões, o que é uma vergonha. Isso é vergonhoso. Quem comandava o marketing do Goiás ano passado deveria ter vergonha na cara. 7 milhões, não dá nem 1 milhão de faturamento por mês. Um time que é gigante, que tem uma torcida maravilhosa, que é o Goiás. 7 milhões de faturamento com patrocínio. Isso é piada. Piada. Bilheteria 2 milhões e 700, teve uma queda também gigantesca. E o sócio do Goiás faturou um pouco mais, com 2 milhões e 600 mil. E a minha preocupação, meninos, eu tenho uma informação aqui. Hoje pela manhã eu pesquisei esses dados para que eu tivesse também uma ideia. O Goiás, em 2025, em 3 meses, ele já acumula um déficit de 13 milhões e 700 mil reais. Né? Ele teve um déficit de 4 milhões e 400 em janeiro, de 6 milhões e 200 em fevereiro e de 3 milhões e 100 em março. Dados da Transparência do Goiás, que inclusive é muito bacana. O site do Goiás da Transparência é muito legal. Tem todos os dados lá, o Goiás não esconde nada não. Inclusive, não esconde essa má gestão que está sendo feita. Então você junta aí 69 milhões de déficit do ano passado e soma com 13 milhões e 700 mil. Onde o Goiás vai parar? Qual o futuro do Goiás com esses dados financeiros extremamente malucos, extremamente deficitários? Eu tô preocupado, craque Danilo Dias, você não tá não? Eu tô muito preocupado. Thiago, é de se preocupar, né? Porque o Goiás, se eu não me engano, ele desce de divisão com dinheiro alto no caixa, não é isso? Mais de 100 milhões. O Goiás, eu lembro bem que ele tinha uma certa quantidade elevada lá que o seu presidente deixa. E a gente tem que entender aqui o significado da palavra déficit, né? Que é quando as despesas excedem as suas receitas. Então, nesses números que você apresentou aí, o Goiás teve uma despesa maior do que a receita que foi entrada. Prova disso foi o departamento de marketing no ano passado, os números que você trouxe aí bem baixo, né? O Goiás não conseguiu ser aquele ativo, ter uma atração para que os investidores pudessem estampar na camisa pesada que é do Goiás, as grandes marcas que já teve ali na camisa do Goiás. E hoje eu vejo um trabalho do marketing do Goiás já sendo bem mais movimentado, eu vejo um trabalho do marketing do Goiás pelo menos mais mexido, né? A menina que tá lá sabe fazer um trabalho bem feito. Qual que é o nome dela para mim? Jéssica Rezende. Jéssica Rezende.
Rezende, para mim não faltar aqui com a verdade, e pontuar também o belo trabalho que ela vem realizando lá. A gente tem que ponderar isso, e é paulatino, esse crescimento ele tem que haver, porque o Goiás tem em si já um nome muito forte, uma camisa pesada, um time que teve muito tempo no Clube dos 13, um time que acostumou o seu torcedor a disputar a Série A. Então o Goiás tem que ser, sim, esse clube que nunca faltou dinheiro. Na minha época lá, não se falava em problema financeiro, e quando nunca se falou, o Goiás não pode. Ele sempre teve uma gestão onde nem havia déficit, onde havia sempre mais receitas, onde havia entradas, onde havia renda de público, renda de camisa, renda de vendas de jogadores. Então tem que voltar a ter isso. O Goiás precisa também vender jogadores, apostar mais nessa base para que eles consigam fazer rentabilidade financeira com os jogadores que estão ali, tendo o investimento na base, que é desde cedo nas categorias juvenil, júnior, infantil. Então que esses jogadores venham ser ativos no futuro. Mas eu não acredito que o Goiás ele sabe. Nesse ano também o Goiás assinou o maior patrocínio da história, né, Thiago? A gente tem que ponderar isso também. A Jéssica certamente está à frente desse marketing com a Diadora, a camisa que vai ser estampada do Goiás. Foi um dos maiores patrocínios da história, né? Nem quando eu lá estive na época que a Puma também teve aqui no Goiás, uma distribuidora de materiais internacional, o Goiás não conseguiu fazer tamanho feito, né? Ela já conseguiu, essa menina que tá lá, a Jéssica, aproximadamente aí, quase 40 milhões, o último dado que eu tive. Mas o prejuízo continua. Já Sim, são 3 milhões acumulados. Mas só que nós estamos falando de 7 milhões em 2024 para 40 milhões em 2025, só o que ela conseguiu em 4, 5 meses, né? Então a gente vê que o Goiás está buscando formas e alternativas para ter não ter um déficit. E sabemos que a previsão de 2025, caso não suba, 2026 vai ser um sofrimento. Tem que trabalhar mês a mês, tem que estar dia e noite imbuído no Goiás para que não haja essa falta, não haja esse déficit aí de tirando, e aquele presidente que deixou mais de 100 milhões, daqui na hora que vai olhar vai ter só 10. Então tem que dar parabéns também ao que vem sendo bem feito. A preocupação tem que existir todos os dias, porque aquilo ali é uma empresa. E o Nivaldo, ele é muito feliz nos seus comentários quando ele fala que para ter uma empresa, para abrir o Goiás Esporte Clube hoje é um gasto tremendo, só de colaboradores, energias, etc, mais o que é para manter aquela estrutura, tanto no CT quanto no 85, mas buscar mecanismo como o departamento de marketing do Goiás vem buscando, isso sim é de mais-valia. 1,52. Eu tenho uma visão de futebol bem diferente da maioria das pessoas, principalmente daquelas pessoas que estão no futebol. E como eu tenho muito amigo meu que está nesse meio, aliás, meus grandes amigos estão nesse meio, inclusive são dirigentes, às vezes eu bato cabeça e a gente discute, né? Com educação, com respeito, mas a gente discute. A minha visão de futebol é a seguinte: para mim, time de futebol tem que dar 0 de receita. De receita não, de lucro. 0 de lucro. Você sabe por quê? O lucro no futebol é conquista. É título, é taça, é troféu, é revelação de jogador, é vitória em clássico, né? É você mudar de patamar. Eu acho que time de futebol não é banco. Não é banco. Até porque superávit, meu amigo, é importante, é interessante? Mostra que o clube está sendo gerido de forma responsável? Mostra. Mas você já viu o diretor de futebol ser aplaudido em estádio? Você já viu o diretor financeiro sendo aplaudido em estádio? Você já viu torcida organizada gritando assim, ó: "Ah, é superávit! Ganhamos o leilão!" Não. "Ah, é venda nova!" Não. Ninguém grita isso. As pessoas querem título, as pessoas querem que o clube delas mude de patamar. Ô, Thiago, mas então, também... assim, não tem que ter superávit. Mas, gente do céu, 69 milhões de déficit. Mas veja bem, Thiago... Para um time que sempre foi bem gerido como o Goiás, isso é aterrorizante. Mas a receita também caiu, né? Nós não temos receita de TV tão alta como tínhamos antes. Esse é o problema. A gente ficou em cima de receita de televisão, enquanto Fortaleza está buscando outras receitas e faturando milhões. Enquanto, por exemplo, o Sport Recife está tendo o maior faturamento da história nessa temporada. Você vê jogador mediano, meia boca aí, vem no Goiás passar um tempinho já ganhando 100 mil, 120, 80. Então, assim, a receita diminui. É complicado. A nossa receita diminuiu, né? Sim. Porque a do Ceará, a do Fortaleza, faz um comparativo. Aliás, até um tema. O Corinthians também tá cheio de dívida lá em São Paulo. O problema do Corinthians que acabe, que fecha as portas. Tô nem aí pro Corinthians. O que eu tô falando aqui é em relação a equipes que estavam muito atrás da gente, e que hoje estão muito à frente da gente. Olha o faturamento do Fortaleza, gente. Olha o Bahia. Ah, mas é SAF. O Bahia antes da SAF já faturava muito mais que o nosso futebol. Sim. Então nós pecamos também na questão da atração de recursos. A gente ficou muito ali, né, utilizando taxa, dinheiro de televisão, cota de TV, como muleta, e agora que não tem mais do jeito que era antes, a vaca não tá tão gorda como era no passado,
a gente tá sofrendo, né? Mas pra você ver, né, mesmo assim, com esses balancetes que você traz, o Goiás ainda é um ativo muito forte, sempre foi, né, mesmo estando aí oscilando com alguns resultados desde 2019 pra cá, fechou um patrocínio grandioso agora, como eu pontuei aqui no meu comentário anterior, vem uma nova patrocinadora, então assim, mostra a força que a camisa que o Goiás tem, que às vezes estava ali igual um vulcão, né, em erupção, adormecido, e agora ele quer mostrar a sua força, quer voltar a sorrir, e quem sabe a Jéssica continua nesse belo trabalho lá à frente do departamento de marketing, o Paulo Rogério à frente lá do CA agora, caso ele venha realmente ser eleito. Do Conselho Deliberativo. Do Conselho Deliberativo. Então, tomara que o Goiás consiga fechar o ano não só com dinheiro em caixa, mas também na parte desportiva, porque uma coisa caminha lado a lado da outra, mas uma boa gestão fora faz com que a bola entre nos domingos, nas terças, nas sextas, e assim tomara que seja até o final do ano. 1h55, deixa aí na tela do canal do YouTube essa nossa cartela com os dados financeiros do balanço do Goiás, que eu quero a opinião do Jean Lopes e também do Ney Ladeira. E qual que é a tua opinião, hein, gente? Vai deixando aí. Goiás divulga balancete com quase 70 milhões de déficit em 2024, hein? Preocupante. Debate das feras, oferecimento Hospital do Coração de Goiás. Cuidando de você por completo de coração. Irmão Soares, compre na loja, compre também no site. Precisou de peças? Alternativa Autopeças, 3280-8383. A Aprovel, há 11 anos oferecendo a você a confiança de uma proteção veicular de verdade. Come Quieto Sanduicheria, o melhor sanduíche da capital. E Link Telecom, 100% fibra, 100% goiana. Vai deixando o teu like, gente. Vai deixando o like, eu preciso bater os 400 likes. Kenio Viana da Silva, gastando com investimento errado, não tem como fechar aí com lucro. O Goiás, infelizmente, está quebrando. Adson Silva Duarte, bora Goiás, lança nova camisa, quero comprar a minha. João Afonso, lucro do futebol são as revelações. Thiago, Pedrinho Larson garante um 2026 sóbrio. Tomara, né, João? Porque o Goiás também não revela ninguém há muito tempo, né? Há muito tempo. E o Goiás tem um gasto altíssimo com a sua base. O Goiás Aquela com casa Cauã? do atleta... O Goiás ganhou com o Cauã? Aquele menino que foi pro Ganhou. Fortaleza? O Goiás vendeu ele, mas assim... Mas ganhou menos, né? 2 milhões e uns quebradinhos. O Goiás vendeu pelo valor da multa, né? O que tinha de multa, o Goiás acabou vendendo pro Fortaleza. Mas é muito pouco pelo gasto, né? Penso que a última venda boa foi o Wellington, o Neguinho? Não. Teve a venda... Lá? Teve o Léo Senna, outras vendas também. Outras vendas aí que o Goiás acabou fazendo, mas tem tempo que o Goiás não vende ninguém. Grande mesmo foi a do Michael, né? A do Michael foi, de fato, a última grande venda da história do Goiás. Foi mais que o Wellington? Muito mais. Porque o euro valia bem menos, muito mais. O Michael é a grande venda da história do Goiás. E do futebol goiano também, né? 1h57, peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 26 anos do mercado, com peças para carros nacionais importados de todas as marcas e modelos. 3 lojas, Garavelo, setor dos Afonsos e setor rodoviário. Precisou de peças? 3280-8383, 3280-8383. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Centro-Oeste Express, a transportadora número 1 do estado. E Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. Põe na tela do canal do YouTube aí de novo. Ô, Jean Lopes, eu estou assustado. Eu não estou surpreso, né? Qual a diferença do assustado para o surpreso? Eu já esperava um rombo muito grande. E aqui, dai a César o que é de César. A gestão do Goiás ano passado, praticamente durante todo o período, foi feita pelo Luciano Patiello, que era o senhor antigo lá do Goiás, que acabou sendo mandado embora, sendo demitido. Só que nessa temporada o Goiás já está acumulando um déficit de 13 milhões e 700. Ou seja, se você junta aí o déficit do ano passado, 70 milhões arredonda, com mais 17, já dá quase 100 milhões de déficit. 100 milhões o Goiás gastando a mais do que arrecadou. Então, rapaz, não sei não, viu? A conta não fecha. A conta não fecha. O Goiás continua gastando muito, dando 3 anos de contrato para Edson Carioca, né? Pagando multa rescisória de Jair Ventura agora. Rapaz, o Goiás precisa de uma mudança na sua parte fiscal, na sua parte financeira. O que você me fala aí desse rombo de 69 milhões em 2024 só com o futebol? 76 milhões. Para mim poderia ter gastado 200. Mas o Goiás tem que ter apresentado algum resultado esportivo, né? O Goiás ano passado não foi campeão goiano, não foi campeão da Copa Verde, não venceu o Vila Nova em nenhuma oportunidade, não venceu o Atlético, não subiu para a Série B, da Série B para a Série A, nem vaga na Copa do Brasil o Goiás conseguiu. E mesmo assim gastou 76 milhões na temporada. O que você me fala desse balancete de 2024 do Goiás? Te preocupa, Jean Lopes? Tá fechado aí, gente. 1h59 da tarde aí, pelo amor de Deus. Oi, Jean Lopes.
Continua falando e não tá saindo, torcida amiga. Vamos lá. Já passou por aquela situação de máquina parada por conta de mangueira desgastada? Com a Vedacil você tem a solução mais rápida do mercado brasileiro. A Vedacil tem soluções que vão garantir o seu futuro. Vai de Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, orgulho do povo goiano. Belcar Caminhões, nós estamos preparados para atender você nas operações de transporte rodoviário de cargas para longas distâncias. Tecnologia, eficiência e sustentabilidade. Fale com o timaço da Belcar Caminhões. A solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. 62-32-39-9600. Belcar Caminhões, 62-32-39-9600. Ô, Thiago, e o Goiás também tem o menino, né? O que tá no Inter, o Raikkonen lá. Ele tá indo bem, cara. Mas assim, cara, é aquela coisa... pode ser um ativo também, né? Mas aí você tá contando com aquela parada na parada da galinha. Futebol, não tem esse negócio assim, talvez. Não, tem que contar com o que tem hoje. Não, beleza, eu tô falando que pode ser, porque ele tá indo bem. Não existe pode no futebol, Danilo. Tem um menino também do que tá indo pro Palmeiras agora, o outro Larson. si também. Não, mas cuidado. Pode. Eu tô contando com hoje. O Goiás tem um déficit de 69 milhões de reais. Gê Lopes, o que você me fala desses dados aí do Goiás? Oi, Neladeira, 2 da tarde. Não, Ô, Thiago. Eu espero. Só um instantinho. O Gê Lopes, só um instantinho. Neladeira, pode falar. 2 da tarde. Pois não. Oi, Ney. Em relação ao Goiás, é muito simples, né? Essa conta, né? Você não pode gastar mais do que você ganha. E o Goiás, ano passado, ele gastou uma fortuna naquela Série B para atingir o acesso, para conseguir estar na primeira divisão esse ano. E não conseguiu. E gastos ruins, principalmente na formação de elenco. Né? Os dirigentes não tomam cuidado com esse trabalho que é feito, né, por esses dirigentes, né, que contratam. No mínimo, o Goiás contratou jogadores mensalmente que não produziram absolutamente nada, eles gastaram pelo menos 500 mil mês com jogadores como, por exemplo, os Douglas Borel, DG, David Braz, John Vasque, Thiago Galhardo, Regis, Rildo, né? Olha que quanta turma, né? Quantos jogadores que não acrescentaram absolutamente nada para o Goiás. Né? E, obviamente, isso aí é gasto. É um gasto enorme, né? Que o dirigente, por falta de uma boa gestão, que eu vejo o maior problema do Goiás hoje, é a má gestão no futebol. E que, obviamente, que sabe que vai perder receita. Eu não vou ter mais a receita, eu não vou ter mais 30 milhões por mês. Né? Eu não tenho mais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir também meus gastos. E o Goiás não fez isso, né? Por isso, esse buraco, que é muito normal. Essa é a matemática, Thiago. 2h02 da tarde, 175 likes no canal do YouTube. Vamos bater esse bloco aqui com pelo menos 250, daquela fortalecida pra gente. Alô, Daniel Goiano, o único goianiense na Copa do Brasil é o Vilo, o resto é história. Marco Aurélio Gomes Silva, Thiago, o ex-diretor lá sucateou a base do Goiás, essa aqui é a grande realidade. Quando o Eduardo assumiu, ele dispensou a maioria dos jogadores da base. Tinha muita coisa errada, agora o Goiás está em boas mãos. Um abraço aqui pro nosso Cristóvão Arruda, também tá ligado, o Vander Polônio, o Ricardo Martins de Paiva, também tá ligado, Enival Rodrigues, um abraço para você, um abraço aqui pro Cristóvão Arruda, o Goiás tá parecendo o órgão estadual. Estadual não, gente, que aqui em Goiás, aqui, graças a Deus, o estado tá bem administrado, né? Bem administrado, as coisas funcionam, né? O estado é um dos estados mais seguros do Brasil, mais seguro do Brasil. Não tem atraso salarial, no Goiás também não tem. Mas aqui o problema que a gente está falando é em relação a déficit de má gestão na contratação de jogadores. E repito, esses dados de 69 milhões são provenientes da gestão do Luciano Patiello. Só que nessa temporada também, Gê Lopes, os dados chamam a atenção. Porque o Goiás já tem acumulado em 3 meses, a gente não sabe, né, se teve déficit ou se teve lucro no mês de abril, porque a gente ainda está em andamento, ele só é divulgado em maio, né? Sempre o mês subsequente. Mas o Goiás já tem um déficit acumulado nessa temporada de 13 milhões e 700 mil reais. Ou seja, o Goiás gastou mais do que arrecadou, 13 milhões e 700 mil reais. Então é preocupante. Por que o Goiás está nessa situação aí, com quase 70 milhões de rombo da temporada 2024, onde o time não chegou à Série A, não foi campeão goiano, ficou de fora da Copa do Brasil e também não levantou a taça da Copa Verde? O que está acontecendo, Gê Lopes? 2h04. Thiago, veja bem, são 2 motivos... Assim, são vários motivos, mas 2 segmentos, 2 categorias de motivos, digamos assim, que fazem o Goiás sofrer financeiramente. Vou falar primeiro do aspecto externo, né, do geral.
Isso é um fenômeno que está acontecendo no futebol brasileiro inteiro. Aí você que não gosta que a gente dê exemplo de times de fora, mas tem que dar. O Goiás não vive numa bolha chamada Goiânia e Goiás. O Goiás vive numa grande bolha chamada Brasil. E no Brasil hoje, absolutamente todos os times, com exceção de um, não tem prejuízo. Aliás, tem prejuízo. Apenas um não tem prejuízo, que é o Clube de Regatas do Flamengo, porque é um time que tem as costas quentes do governo do Rio de Janeiro, tem as costas quentes da maior emissora de televisão do Brasil e que seguram as contas para ele, né? Então ele ganha muito dinheiro com aquele Maracanã, explorando o Maracanã, que foi dado a ele de graça, ganha muito dinheiro com marketing, porque tem muita gente por trás. Agora, os outros clubes todos estão sofrendo muito. O Corinthians é um clube que tem uma das maiores torcidas do Brasil e só no ano passado teve um prejuízo de R$1 bilhão. Em apenas um ano, 1 bilhão. Para ser redondo, 880 milhões de reais, quase 1 bilhão. Então isso afeta todos os clubes, afeta o Goiás, afeta o Vila Nova, afeta o Atlético. Não pense que esse problema é só no Goiás, não. Esse problema ocorre em todos os times aqui de Goiânia e também a maioria dos times do Brasil. Agora, quais são os problemas do Goiás? Que é a outra categoria que eu citei no início. O clube começou a jogar só na Serrinha. Serrinha não dá renda, porque é público muito pequeno. Então foi quando começou o processo de apequenamento do Goiás, o Goiás começou a ganhar menos dinheiro. Jogar só na Serrinha. Jogar só na Serrinha diminui publicidade, porque uma coisa é você anunciar num estádio grande, outra coisa é você anunciar num estádio pequeno. Questão da base. O Goiás largou sua base de lado. Era uma grande receita que ele tinha. Hoje não tem mais essa receita. Você mesmo citou aí que o último jogador que foi vendido por um valor, digamos assim, relevante foi o Michael, e foi mesmo. Teve o Thiago Mendes um pouco antes também, mas o último, realmente, você tem razão, foi o Michael. Depois disso, vendas por valores para futebol irrisórios. Então, são problemas externos e internos. A questão da televisão, que passou a pagar menos, diluiu muito. Hoje são várias emissoras que detêm direitos de transmissão. Temos pelo menos 5 ou 6, até o YouTube, né? Canais do YouTube têm direitos de transmissão de times de Série A. Então, tudo isso foi prejudicando os clubes, e a gente está falando do Goiás, estão prejudicando o Goiás. Agora, veja bem, será que ter déficit no ano passado coloca o Goiás com a conta do vermelho? Não sei. Porque, por exemplo, se no ano anterior, 2023, o Goiás teve um superávit muito grande, dilui esses 70 milhões, continua com o valor acima. Eu não sei, eu estou colocando no condicional. Mas tem um detalhe, detalhe, eu teria que olhar... Tem um detalhe. Oi? Tem um detalhe. O superávit de 2023, ele foi por conta da Liga. Tão somente pela Liga, que é um dinheiro que o Goiás não recebe mais, entendeu? O Goiás pegou esses 100 milhões... Sim, mas o dinheiro ficou no caixa. Tudo bem, ficou no caixa, só que já está sendo gasto. Eu vou te dar um exemplo. Se eu tenho 100 milhões no caixa, eu tenho um déficit de 70, eu continuo com 30 milhões. Tudo bem. Entendeu? Só que a receita de 150 milhões você não tem ela mais, você já está gastando, né? E aí, como que você faz? Esses 150 não voltarão. Eles já foram, já estão sendo gastos. Esse é o problema. E o Goiás tem arrecadado pouco. Igual você citou aí a questão da bilheteria, o Goiás em 2019, que foi a última temporada em que ele jogou no estado de Serra Dourada, ele teve 15 milhões de bilheteria na temporada. Nessa temporada agora foram quanto aí? Quantos milhões de reais? Coloca na tela para mim, por gentileza, produção. O Goiás faturou em 2019 15 milhões. Nessa temporada, bilheteria 2 milhões e 700. Olha a queda da receita. O Goiás em 2019, eu peguei agora aqui. Em 2019, no balancete do Goiás, ainda na gestão do Marcelo Almeida, o Goiás faturou 15 milhões com bilheteria, o que não é grande coisa, mas é um valor muito maior do que 2 milhões e 700 mil, né? Então o Goiás, ele encolheu em bilheteria 13 milhões de reais em 6 anos. Isso é uma coisa também pra gente debater aqui. Concordo com... Né? Olha lá, superávit de 2023, 124, menos 70... Então, sobram aí 54 milhões de dinheiro em caixa, assim, a grosso modo. Né? Aí você já tira 7 milhões dessa temporada, que também já tem déficit, de 7 milhões e 700, né? Continua aí você vai fazendo a conta. Em caixa dentro desses números que estão sendo me mostrados. Sim. Então a situação não é tão trágica assim, agora é preocupante, aí eu concordo contigo. É preocupante porque o futebol brasileiro está muito inflacionado. Jogadores, qualquer cabeça de bagre hoje, acha que tem que ganhar 200 mil, 300 mil. Qualquer treinador meia boca
só assina o contrato se for ganhando de 200. Mas, por exemplo, o tal do Jair Ventura. Dizem que ele ganhava 400 mil no Goiás, não sei se procede. Era mais. Mas foi o que foi ventilado. Era mais. Oi? Pouquinho mais. Era mais. Pois é. Tem cabimento você pagar 400, 500, 600 mil para um treinador medíocre como aquele? Não tem cabimento. É isso que vai inflacionando o futebol. Aí se não contrata, contrata um barato, todo mundo cai de pau. A imprensa cai de pau, os torcedores caem de pau. Veja bem, Thiago, hoje existe muito interesse no futebol, então ele é inflacionado, porque quando um treinador, seja ele qual for, tá ganhando 500 mil por mês, não é só ele que tá ganhando esses 500 mil, não. Tem gente por fora ganhando, tem empresário, tem o que mediou, que ganha comissão. Então, o problema no futebol é que os clubes ficaram reféns, todos eles, não é o Goiás, ficaram reféns dessa inflação, desse futebol inflacionado, porque estão ganhando muito dinheiro com esse futebol e os clubes definhando. A culpa disso começou quando surgiu a maldita Lei Pelé, aquilo desgraçou o futebol brasileiro. O coitado do Pelé não tem nada com isso. Colocaram o nome dele lá e ele foi apenas usado. Quem fez a lei foi o Juca Kfouri. É o Juca Kfouri que fez a lei. O redator da lei foi o Juca Kfouri. O Juca Kfouri e outros interesseiros. Principalmente empresários, aquele J. Ávila, que já faleceu, e outros empresários que ganharam milhões com a tal Lei Pelé e os clubes definharam. Os clubes grandes ficaram médios, os clubes médios ficaram pequenos e os clubes pequenos morreram. Né? A gente viu uma Ponte Preta e uma Guarani, que eram times de alto nível no futebol brasileiro, hoje estão disputando Série C. Isso começou com a maldita Lei Pelé. O Goiás hoje tem problemas, o Vila tem problema, o Atlético tem problema, por causa da maldita Lei Pelé.